Todos. Mais um café da manhã. Bom dia aí, senhores. Uma semana bem longa essa que passou, né? Estou um pouquinho doente. Fiz um canal e dói muito a recuperação de um canal. Bom, novidades aí. Vamos conversar sobre um assunto que não vai ser muito do agrado da maioria, né? Estamos aí andando uma série de assuntos, então estamos começando aí Provérbios capítulo 3. Pois é, né? É conhecido aí como o conselho para os jovens, para os moços, para o pessoal da força, né? Do pessoal aí que tem ânimo, tem garra. Então, para começar, o pessoal que tem garra, que tem força, que tem ânimo, tem que aprender algumas regras básicas para quem vai querer mexer com Torá lá na frente, tá? Vamos começar a falar sobre uma coisa chamada filho. Já falamos de filho parcialmente e agora vamos falar de filho de forma bem mais eficaz. Aprenda o que eu lhe ensino. Pois é, essa é uma expressão dada aí logo de início, tá? Aprenda o que eu lhe ensino. Esse eu lhe ensino, tá? É a sabedoria. O que a sabedoria está lhe ensinando, tá? E esse ensinar aí tá com a aplicabilidade na sua vida. Quando não se esqueça, quando eu mando que você faça. Então não só ensinar, como também não esquecer. Então, tanto ensinar quanto esquecer podem parecer a mesma coisa, mas são pontos distintos. A soma deles levam a uma coisa chamada a Torá. A função da Torá já sabemos que é trazer ordem, e a ordem é ter sabedoria e é não esquecer. Uma das fórmulas básicas logo de início aí, tá? Não esqueça o ensinamento, que aí no caso está aplicado para pai, e lembre-se dos conselhos da mãe. Então, uma pista aí: guardar e lembrar. À medida que você for avançando, você vai começar a identificar que essa expressão guardar e lembrar está permeada pela história do mundo hebreu em todas as áreas, tá? E também no mundo monoteísta também, que é guardar e lembrar. Então, logo no terceiro capítulo já começamos a falar o que é guardar e lembrar. Vocês estão lembrando daquela forma logo de início, quando eu falei com os senhores, que era valor igual a função, que é igual a Torá, mais identificar pensamentos profundos e pista? Pois é, Torá aí é a soma do pai, que é dar sabedoria, e a mãe, que é dar bons conselhos. E pois é, né? Logo o que aparece aí, quando você não esquecer os ensinamentos, significa guardar sabedoria, e lembrar dos bons conselhos é a mãe. Então estamos falando logo de início aí, filho, para começar, para entrar nessa sociedade, para começar a entrar nesse campeonato, nessa luta, você tem que ter duas regras fundamentais. Primeiro, guarde. Segundo, lembre. Porque você pode guardar e não lembrar, ou pode lembrar e não guardar. Você tem que saber guardar e lembrar, tá? Então, uma vida longa e cheia de sucesso é a consequência de quem guarda. O que é uma vida longa? O próprio nome já diz. Vida longa significa viver por muitos anos. Vida longa. Mas uma vida longa de qualidade. Não é viver muitos anos de vida sem qualidade, né? Ou em sofrimento. É viver por muitos anos com qualidade de vida. Isso é vida longa. E cheia de sucesso significa próspera. A palavra próspera não está vinculado ao lado econômico. O próspera aí está vinculado em você passar adiante as suas ideias, a sua existência, o seu DNA. Sim, estamos falando de uma nova geração que você levou adiante, que significa cheia de sucesso. O fato de você ter dívidas, contas a pagar, problemas do dia a dia, isso não significa que você não está tendo sucesso. Está tendo sucesso se você está ainda do teu lado da sua esposa, dos seus filhos, na sua família, e você tem a sua família ao seu lado,
é o tempo todo, em todos os aspectos, tá? Mesmo que você seja viúvo ou viúva, você ainda tem a família, o que ficou oriundo desse relacionamento. Então, é o fato de ter sucesso. Ter sucesso não é durante os intercâmbios, intercâmbio não, né? A dificuldade do dia a dia. Mas é o fato de você ter acumulado pessoas, ter acumulado ensino, filhos, família. O tempo todo a Torá trabalha com família. Ela não trabalha com a ideia de agregar multidões. Ela trabalha com a ideia de manter uma família, de manter a família em continuidade na instrução. Então guardar aí, tá? E lembrar. Quando você guarda, você está estudando, você está pesquisando, você está lendo. Então você guarda. Está ouvindo pessoas maiores do que você, ensinando e instruindo. E lembrar, vem lá de dentro, vem de você. Vem quando você já não tem mais aquela pessoa para te orientar naquilo que deve fazer. Então você precisa lembrar do que foi falado. Então, o lembrar tem a ver com a intenção. E o guardar tem a ver com a atitude. Pois é, quando você tem a atitude de guardar, tá? Você tem a intenção de lembrar. E quando tem a intenção de lembrar, você passa a ter a atitude de guardar. As duas frases são o tempo todo iguais. Elas são interligadas o tempo inteiro. E uma vida longa, cheia de sucesso, significa guardar. E lembrar é ter lealdade e fidelidade. Se você se lembra, você é leal. E se você se lembra, você é fiel. Uma pessoa fiel, uma pessoa que é leal, ela sempre vai lembrar. Isso significa que tem a ver, como eu acabei de falar agora, com a intenção. A intenção de ser fiel, a intenção de ser leal. Isso leva a lembrar. Então, lealdade está atrelado com intenção. E guardar está atrelado com uma atitude. Então, para quem já convive e já sabe como fazer um Kabbalat Shabbat, temos aquelas tradicionais duas velhinhas, né? Guarde e lembre. Nunca esqueça de guardar e lembrar. E isso acontece muito no Kabbalat Shabbat, para quem já conhece aí, que são as sexta-feiras, quando inicia o pôr do sol, temos o guardar e o lembrar do Shabbat. E o Shabbat é uma série de detalhes simbólicos que muitas das vezes tem um significante muito grande nas nossas vidas. Então vamos lá. Esse guardar e lembrar o tempo todo, já temos agora a ideia de atitude e intenção, tá? Traz a ideia. Logo um verso abaixo fala: confiar é guardar e lembrar. Então, o que significa confiar? Confie significa confiar no Eterno, confiar no seu dono, né? Não confiar no seu Senhor. Esse Senhor aí está na ideia de ser dono, tá? Então ele passa a ser patrão. Você tem que confiar no seu dono, no seu patrão, no seu Senhor, no Senhor da base da existência da sua vida. E confiar, tá? Tem a ideia de se apoiar. Porque logo abaixo ele fala: não apoie nas inteligência humana. A inteligência humana aí não está falando para você agora não acreditar mais em nada que a raça humana tenha construído. Não, não é isso. A inteligência humana que está se baseando aí é referente de ideias temporais, cultura, tá? A inteligência humana, ela é relativizada dependendo da situação. Exemplo, alguns anos atrás, há muitos anos atrás, falava-se que a Terra era plana e ponto final. Era uma inteligência humana, mas totalmente sem nexo. Ou seja, se eu confio nessa inteligência falha, eu cometo erros. E ela é sujeita a correções. O que é diferente quando você se confia e guarda nas informações que a própria Torá lhe fornece. A Torá, quando se fala o tempo todo, estou falando das leis, da jurisprudência. Elas são fixas e pouco me lembro de ter feito alguma avaliação de correção, que não está legal, a lei em si está errada. A lei em si, ela não erra, ela é absoluta. Esse é o ponto de você entender. Não estou falando de interpretações rabínicas, estou falando da lei central. Vamos começar com uma coisa bem simples, os 10 mandamentos, tá? Bem simplérrimo.
não tem o que ser questionado ali. O pessoal questiona o Shabat, aí o sábado, porque estamos num país estrangeiro, como o Brasil, tá? Não estamos dentro de uma pátria vinculado a um regime israelense em que todos estão observando. Então temos uma lei aí que, se você está num país estrangeiro, você deve observar as leis desse país estrangeiro, porque as duas não podem se bater, mas temos que se apoiar também e observar o Shabat. Mas o assunto do Shabat é para um outro momento bem mais específico. Então, confiar é aderir, tá? E aderir significa fazer isso. Você fica você adere ao ponto. A palavra fé em hebraico significa aderir, fica aderente. Quando você fica aderente, vamos colocar uma xícara aqui. Essa xícara está aderente a esse pires. Pires está aderente. Você pode ficar assim, não aderente. Se você fica não aderente, quer dizer que você não confia e você não tem apoio. Se você não tem apoio referente à Torá, que é essa Torá, não tem apoio a ela, consequentemente você é uma folha solta que será levada pelo vento. Já ouviram essa expressão? Então, uma folha solta levada pelo vento é porque não está aderente a alguma coisa e nem se apoiando em alguma coisa. Quando você fica aderente e se apoia a uma ideia humana, tá? Consequentemente, você vai se apoiar numa ideia humana. Vamos dar um exemplo aqui. Um outro pires maior, essa é a ideia humana, e essa aqui é a ideia da Torá. A ideia da Torá, você fica aderente à ideia humana. Se você ficar aderente à ideia humana, não poderá ficar aderente à ideia da Torá. Então, temos que escolher a que Senhor servir. A qual ideia seguir? Aí que entra você. Escolha. Pois é, o tempo todo a Torá coloca você na opção de fazer escolha. Você resolve qualquer situação fazendo a escolha. Se você escolher ficar aderente à ideia humana, deverá seguir a ideia humana e com ela os seus erros também. Se ficar aderente à ideia da Torá, deverá seguir as ideias da Torá e com ela os seus acertos também. Ou seja, não é possível ter acerto nas ideias humanas? Sim, só que as ideias humanas em relação à Torá, elas são falhas. As ideias humanas sozinhas são bem funcionais, mas quando colocada em prática a longo prazo, sabemos que o fim dela sempre é a desordem. Por quê? A ideia humana é bem inferior à ideia da Torá. A ideia da Torá ensina você a ter ordem, enquanto a ideia humana não ensina a colocar você em ordem. A ordem é temporal, enquanto a ideia da Torá é atemporal. A diferença de atemporalidade e temporalidade significa que temporal fica ligado a uma questão de tempo, época, situação, sujeita política, é temporal. Já a Torá, ela vai além da política, vai além de cultura, além de épocas, então é atemporal. E com isso, lembre-se de Deus em tudo que fizer. Esse lembrar de Deus em tudo que fizer não é decorar versículos bíblicos, não é saber de cor cada paraxá, não é também de decoreba conhecer todos os 613 mitzvot. É importante, é bom ter, mas não decorar. Lembrar de Deus está atrelado ao fato de você se apoiar e confiar no Eterno, ter Ele como aderente a você. Você está aderente a Ele, tá? E não Ele que está aderente a você, você está aderente ao Eterno. Provérbios 3 começa muito simples, resumindo, acho que foi só uns 4 versículos que eu li aqui, não dá para continuar, já está em 14 minutos, o tempo corre. Então eu falo o seguinte aí: filho, guarda e lembra, se apoie e ficar aderente ao Eterno. A Torá, para ser mais específico, as leis, mais específico, a jurisprudência da lei, entendeu? E com isso você tem uma segurança. Algumas pessoas devem conhecer o termo CIPA. CIPA é um órgão dentro das empresas, tá? De manter a segurança dos seus funcionários. Então, vamos colocar que a Torá é a CIPA da raça humana. Ela mantém a segurança. Como?
A Torá recomenda, se você vai fazer uma casa, vai colocar uma laje, deve-se murar ao redor antes de morar nessa casa. Mas para quê? Se eu vou morar embaixo, por que eu vou murar ao redor? Porque um dia um dos seus filhos vai subir, vai até lá, soltar uma pipa ou andar por cima da laje, vai ficar tonto, vai cair, quebrar o pescoço e morrer. Então, antes que morra, é mais fácil poupar a vida e muito mais barato colocando tijolo ao redor do que aí perder a vida do seu próprio filho. Isso é a proteção que a Torá nos dá. Então vimos aí que a inteligência humana ela é variável, porque ele pensava que ia ficar dentro de casa tranquilo, sem seguro, ao qual nunca iria acontecer um acidente. Já a Torá foi mais além. Além de trazer a proteção para sua residência, ele protege o futuro dos integrantes daquela família. Então, a CIPA faz isso nas empresas, observa se os funcionários estão trabalhando bem, que se vai acontecer algum acidente, sai mais barato para a empresa e também para o próprio funcionário não vir a cometer acidentes ou erros. A Torá tem essa função aí, de manter e providenciar a segurança das pessoas que mexem com a Torá e também da raça humana, porque quando você está visando a segurança dos seus integrantes, você acaba visando a segurança de quem está fora, sem nada saber. Bom, fica aí esse comentário de hoje, tá? Então, Shabat é fundamental ser guardado e é fundamental ser lembrado. Algumas pessoas, infelizmente, não guardam, não lembram, mas isso é a escolha. A escolha é uma liberdade dada a todo ser vivente, como nós. Shalom.